Alô galera, tudo bom? Eu sou o Renato Braga, professor de História e Geografia do Colégio Senhora Aparecida, e hoje nós estamos aqui para a nossa quinta aula do sexto ano, os Hebreus e os Fenícios, né gente? Então nós estamos estudando lá a Antiguidade. Bem, gente, primeiramente a gente tem que entender que essas duas civilizações, a hebraica e a fenícia, ela vai ser uma civilização que vai se desenvolver lá no Oriente Próximo, né? Principalmente aí na localidade que margeia o Mar Mediterrâneo. Bem, os hebreus, eles são os antepassados dos árabes, israelitas e do que a gente conhece hoje aí como os judeus, né? O povo hebreu era formado por pastores nômades, né? Os hebreus, eles são originários de uma cidade lá na Mesopotâmia, que é a cidade de Ur, né? Porém, eles se deslocaram com Abraão para a Palestina, que é na chamada aí a Terra Prometida, há mais ou menos 2000 anos antes de Cristo, né? Bem, a história política dos hebreus, ela se divide em três períodos básicos, né? É o governo dos patriarcas, o governo dos juízes e o governo dos reis. Nós vamos ver algumas particularidades de cada um desses tipos de governo. Primeiramente, nós temos aqui o governo dos patriarcas, né? Foi o período em que a Palestina foi governada pelos chefes das famílias, os patriarcas, né? O primeiro patriarca, um dos mais importantes que a gente conhece aí, é justamente o Abraão. Vai ser ele que vai tirar a população lá da Mesopotâmia e vai levar para a Terra Prometida, né? Bem, ele vai introduzir o monoteísmo, né, como religião hebraica. Então, lá na Mesopotâmia, eles também eram politeístas, nós já estudamos isso, né? E o Abraão, que é o nosso patriarca, né? O nosso primeiro patriarca, ele vai introduzir esse monoteísmo dentro da religiosidade hebraica, né? Segundo a história bíblica, né? O Abraão é o patriarca mor do judaísmo. Ele teria recebido aí a mensagem divina que o intimava a buscar a terra prometida, a Palestina, né? Outros patriarcas também se destacaram, como Isaac, Jacó, Israel, Josué, e esse outro aqui também que é de grande importância, que é o Moisés, né? O Moisés vai ser o grande responsável em tirar o povo da escravidão lá no Egito, né? Então tá aqui, ó, Moisés foi o protagonista do Êxodo, que significa fuga do Egito, né? Ainda, de acordo com a Bíblia, foi durante o Êxodo que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos lá no deserto do Sinai, né? No período de Jacó, uma terrível seca vai chegar na Palestina, né? Obrigando os hebreus a se abrigarem no Egito. Seca, não tem água, né, na Palestina, e aí aonde é que teria uma água bem perto daquilo ali? Seria lá no Egito. Então eles vão em direção ao rio Nilo para poderem conseguir viver naquela região, né? Bem, eles passam a viver naquela região até serem perseguidos e escravizados aí pelos egípcios, né? Mais à frente, o Moisés, né, já no Egito, vai liderar a grande fuga, né? Vai liderar um grande grupo que vai desafiar aí o faraó do Egito, que é o Ramsés, né? E ele vai fugir em 1250 a.C. para instalar-se novamente na Palestina. Bem, gente, é interessante a gente lembrar que quando os hebreus chegam, né, lá no Egito, quem vai estar tomando conta daquela região não vai ser os egípcios, vai ser os íxios, né? E os íxios eram inimigos dos egípcios. E essa população ela vai receber aí os egípcios de braços abertos, né? Quando o povo egípcio consegue expulsar os íxios daquela região, os íxios vão embora, mas os egípcios continuam. E como os egípcios acabam fazendo amizade com os egípcios, né? Já que os hebreus fazem amizade com os egípcios, então nós vamos ter aí os egípcios como sendo inimigo dos hebreus. Vai ser por isso que os hebreus vão escravizar o povo egípcio, né? Então, na sequência, nós temos o governo dos juízes, né? Quando os hebreus voltam a Palestina, né,
Aquela região que ficou por muito tempo desabitada, ela acaba tendo uma nova população naquele lugar, né? Então os hebreus vão enfrentar os cananeus e os filisteus que estavam já naquela região devido ao abandono dessa região aí pelos judeus, né? Pelos hebreus. Então tá aqui, ó, os hebreus enfrentaram os cananeus e os filisteus para consolidar a supremacia na região, né? Os juízes eram líderes políticos, militares e religiosos. O mais conhecido foi o Sansão, famoso por sua força e coragem, né? Sansão é aquele cabeludo que teve o cabelo cortado pela Dalila, né? Sansão e Dalila, teve até novela aí na Record. Quem tiver a oportunidade aí de poder assistir, é bastante interessante para você ver o plano de fundo, como é que estava ali a situação dos juízes governando os hebreus, né? Foi um período de muitas disputas políticas dentro desse território palestino, justamente porque os cananeus, os filisteus, né, eles estavam nessa região e eles também tinham direito, segundo o seu entendimento, pelo abandono da terra pelos hebreus, né? Então eles também queriam ficar naquela região. Bem, na sequência nós temos aí o governo dos reis, né? Esses problemas, essas lutas entre cananeus, filisteus, entre hebreus, ele vai causar aí, né, de certa forma, para que os hebreus mudem o sistema de governo dentro da Palestina, né? E aí eles vão mudar para esse sistema real, né? Vão mudar aí para a monarquia. Qual é o objetivo dessa monarquia, né? É centralizar o poder nas mãos dos reis, né? Na mão do rei, um rei único, apenas aquele cara é que vai mandar em toda aquela região. E isso vai acabar fortalecendo a estrutura militar contra os povos inimigos, né? O primeiro rei, nós temos aí uma sequência de 3 reis de bastante importância, né? O primeiro rei foi o Saul. Ele estava lá em 1010, né, antes de Cristo, né? Depois nós vamos ter o Davi, né, o rei famoso, o rei Davi, que vai assumir o poder de 1006 a.C. até 966 a.C., né? Ele vai ser responsável pela conquista de toda a região da Palestina, né? E que vai acarretar também a consolidação da cidade de Israel como sendo a capital política e religiosa dos hebreus. Então vai ser a partir daí que Jerusalém vai ter essa grande importância para os hebreus, né? O sucessor de Davi vai ser o seu filho, né? Vai ser Salomão, né? Que vai ficar de 966 a.C. a 926 a.C., né? Ele vai construir o templo de Jerusalém, né? Ele teve um reinado cercado de muito luxo e de uma estrutura administrativa lotada de muitos funcionários com altos salários, o que vai gerar uma grande despesa do reino, né? Bem, gente, o reino ele vai acabar ficando enfraquecido devido a esses problemas aí que vai ser enfrentado pelo Salomão, né? Depois da morte de Salomão, vão ocorrer várias revoltas, né, por descontentamento da população em relação ao aumento dos tributos, né, e das diferenças étnicas e culturais entre as tribos do norte e as tribos do sul da Palestina, né. Com isso, se consolida a divisão da Palestina em 2 reinos. É o reino de Israel, que é formado pelas 10 tribos do norte, né? A capital é Samaria, e o reino de Judá, né? Esse reino de Judá é formado somente por 2 tribos lá do sul, né? Então, essa divisão da Palestina vai ter o reino de Israel com as tribos do norte, né? E lá no sul você vai ter 2 tribos que vai formar o reino de Judá, né? Que vai ter como capital a cidade de Jerusalém, né? Então, em 722 a.C., o reino de Israel ele vai ser conquistado pelos assírios, né? Comandados aí pelo rei Sargão II, sendo os hebreus escravizados e espalhados pelo Império Assírio. Lá em 587, os babilônicos conquistam o reino de Judá. O reino de Judá era aquele reino que era composto pelas 2 tribos do sul que tinha como a sua capital Jerusalém.
né, vai ser justamente aí no período de que os babilônios são comandados por Nabucodonosor. Bem, eles vão destruir o templo de Jerusalém e grande parte da cidade, né? Esse episódio é conhecido como o cativeiro da Babilônia. Lá na Bíblia você consegue achar aí referências a esse cativeiro da Babilônia, aonde os hebreus eles vão ser levados lá para a Babilônia e lá eles vão ser aprisionados, né? Somente em 538 a.C. que os hebreus vão conseguir ser libertados, né, através aí da invasão persa na Babilônia. Então, os persas, eles invadem a Babilônia lá em 538 a.C. e vão ser os persas que vão libertar os hebreus, né? A Palestina passou a ser uma província persa. O templo de Jerusalém, que tinha sido destruído, ele foi reconstruído, né? Sem ter um país próprio, o povo hebreu espalhou-se pelo mundo. Esse acontecimento histórico é conhecido como diáspora, que significa dispersão. Então vocês percebam aí que acontecem vários problemas com os judeus que acabam fazendo com que eles não tenham uma terra propriamente dita sendo deles, né? Sem que seja uma terra que já tenha alguém morando lá, porque os hebreus ou foram escravizados, ou foram expulsos, ou saíram da terra devido ao problema aí da desertificação que nós já vimos anteriormente, né? Isso explica o fato de que os judeus estarem espalhados por todo o mundo, né? A economia palestina, ela se divide em dois períodos. O primeiro período, hebreu eram nômades e se dedicavam à criação de ovelhas, cabras, né? Eles eram pastores. No segundo período, eles passam a se dedicar à agricultura e ao comércio, né? Esse fato ele vai influenciar justamente na desigualdade social, porque aqueles que se dedicam ao comércio vão ficar mais poderosos e mais ricos do que aqueles que se dedicam aí à criação de ovelhas, né? Então vamos lá agora para os fenícios, né? Então tá aqui, os fenícios se destacavam como os povos marinheiros e comerciantes. A Fenícia localizava-se em uma área estreita no norte da Palestina, onde hoje está localizado o Líbano e uma parte da Síria, né? Então você tinha um estreito território, uma estreita faixa de terra, né? Para cima você vai ter montanhas, e aí para você praticar a agricultura era um pouco mais difícil. Então os fenícios eles vão se destacar aí como sendo grandes marinheiros para poder fazer a sua economia, né? O comércio marítimo fenício influenciou outros povos antigos ocidentais, como os gregos, né? E os povos ibéricos, né? Os fenícios estavam espremidos entre o mar e a montanha. Foi o que eu acabei de falar, uma pequena faixa terrestre, né? Então você tem o mar e em cima você tem a montanha. Nessa faixa terrestre ele vai se desenvolver, e a melhor maneira de ele desenvolver a economia vai ser através aí do comércio marítimo, né? Então, os fenícios eles vão se ver obrigados, né, a desenvolver a sua marinha mercante. Na organização política, a Fenícia se apresenta como um conjunto de cidades-estados também, igual é a Mesopotâmia, né? As cidades-estados mais importantes eram Biblos, Sidom, Tiro e Ugarit, né? Todas essas cidades eram governadas por um rei, cujo título era transmitido por hereditariedade, ou seja, de pai para filho, né? O rei governava com o apoio da elite fenícia. Havia uma forte concorrência política entre as cidades-estados. O poder político estava diretamente ligado ao poder econômico da cidade. A organização econômica dos fenícios ela estava voltada para o setor comercial no mar Mediterrâneo. Então todo tipo de comércio que era feito na Fenícia era justamente voltado para o mar Mediterrâneo, porque o mar Mediterrâneo ele margeava todo o território da Fenícia, né? A localização geográfica ajudou para o desenvolvimento naval, né? Foi justamente o que nós já vimos anteriormente, que esse mar Mediterrâneo banhava a costa da Fenícia. Então nada mais normal de que eles desenvolvessem aí a sua estrutura naval para poder navegar por esse mar Mediterrâneo e também por outros mares adiante, né?
Podemos destacar também o acúmulo de riquezas como ouro, marfim, pedras preciosas, perfumes, produtos têxteis e tapetes. Esses produtos também eram bastante desejados aí pelo povo fenício, né? O comércio no Mediterrâneo foi o alicerce para o desenvolvimento econômico dos fenícios. Então vocês percebam aí que o mar Mediterrâneo é de extrema importância para o povo fenício, que vai ser através desse mar Mediterrâneo que ele vai desenvolver aí o seu setor econômico, né? Os fenícios também exportavam metalurgia, né? Eles fabricavam vidros e tinturas de tecidos, que eram bastante utilizados aí em várias localidades desse mundo antigo. Diversas colônias serviram de entrepostos comerciais, como por exemplo Cartago, no norte da África, Chipre, Sicília, Sardenha, Cádiz, ao sul da Espanha, né? Então todos esses locais aqui eram entrepostos comerciais aonde os fenícios vinham, né, com os seus navios e faziam comércio nessa localidade. Na sequência a gente tem aqui a sociedade e cultura tanto do povo fenício como dos hebreus, né? Então tá aqui, ó, tanto os hebreus como os fenícios conviviam com uma realidade desigual de privilégios junto à elite dirigente. O que significa isso? Significa o seguinte, que tanto os hebreus como os fenícios, eles tinham pobres e ricos dentro da sociedade, né? Os hebreus tinham uma sociedade patriarcal, né? Família, né? Ela era monogâmica, então você tinha aí uma pessoa, um patriarca, que tomava conta de toda aquela sociedade. Nós já até vimos aí, né, que o primeiro patriarca foi o Abraão, né? Justamente ele que trouxe o pessoal, os hebreus, lá da Mesopotâmia, da cidade de Ur, para procurar a terra prometida da Palestina, né? Bem, continuando os hebreus aqui, o governo dos reis, a sociedade estava dividida em rei, elite religiosa, homens livres e escravo, né? O escravismo é uma prática comum na sociedade hebraica, né? Existem dois tipos, né, principalmente dois tipos de escravidão para os hebraicos, né? Que eles viravam escravos por acordos, né, e punição religiosa. Geralmente, se o cara devia alguma coisa para alguém, eles acordavam que ele viraria um escravo até pagar aquilo que ele devia, e também virava escravo por punições religiosas, se eles estivessem aí professando alguma coisa que ia de encontro à fé da sociedade patriarcal, que era pautada aí no monoteísmo, né? Os demais escravos eram de guerra e de conquistas militares. Os de guerra são aqueles que lutam, né, que lutaram contra os hebraicos e perderam a batalha, né? Porém, os escravos eles poderiam se casar, né, se converter à fé judaica, além de estabelecer alguma propriedade privada. Então eles davam oportunidade para o escravo se converter ao judaísmo, né, e ele também poderia aí ter propriedade privada, ter terra, ter casa, né, e ter também esposa, né. Os fenícios, vou passando para os fenícios agora, né? Os fenícios tinham uma sociedade mais complexa, né? Podemos destacar o rei, sufetas, membros do conselho dos anciões, sacerdotes, grandes e pequenos comerciantes, artesãos e negociantes de escravo e comércio em geral, né? Tínhamos construtores de navios, que era de extrema importância, a metalurgia também, que era de grande importância devido aí também à construção de navios, os cidadãos simples e os escravos, né? Voltando para os hebreus aqui, né? A cultura hebraica ela estava ligada diretamente à religiosidade. Então tudo que era feito referente à cultura, ele tinha esse envolvimento aí da religiosidade. Na literatura veremos o destaque das obras como a Torá e o Talmud, né? A Torá aí é a Bíblia, né? A Bíblia do hebreu, né? É o Pentateuco, são os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, né? As artes hebraicas recebem uma forte influência também aí da Mesopotâmia, porque eles vieram da Mesopotâmia, né? Já a cultura fenícia teve como grande contribuição a criação do alfabeto, né? É justamente na Fenícia que vai aparecer o alfabeto, e vai ser a partir daí, eu sempre falo isso para vocês, que nós vamos ter a mudança do período pré-histórico para o período histórico.
Então, a partir do momento que o homem começa a escrever lá na Fenícia, a gente vai mudar o período para anterior a essa escrita como pré-histórico, né? Pré-história, melhor dizendo, e após essa escrita a gente vai chamar de período histórico, né? Essa invenção nasceu da necessidade comercial de se achar um modelo prático de comunicação que armazenasse os registros escritos, né, de compra e venda, né? Tudo que era comprado e vendido era escrito para não cair no esquecimento, né? Bem, esse alfabeto ele era composto de 22 consoantes, né? Mais tarde os gregos vão acrescentar as 5 vogais, né? E do alfabeto grego formou-se o alfabeto latino, que é mais utilizado atualmente, né? Podemos também citar a indústria naval, que era de grande importância na Fenícia, a construção de navios para a cultura comercial marítima, né? De povos mais contemporâneos do Mediterrâneo. Então vai ser de extrema importância aí essa construção de navios aí, porque vai ser através dele que vai levar essa cultura, né, hebraica e fenícia por toda a localidade, mais fenícia no caso que nós estamos falando aqui da construção de navios, né? Religiosidade, vamos falar sobre a religiosidade dos dois povos aí, né? Os hebreus criaram o judaísmo, religião básica do povo hebraico, né? Tanto o cristianismo como o islamismo não teriam existido e se espalhado se não fosse o judaísmo. Então esse judaísmo ele vai ser como se fosse a mãe das religiões monoteístas, né? O cristianismo ele vai sair justamente do judaísmo, né? Lembrando que Jesus nasce numa comunidade judaica, né? Ele é hebraico, ele era um hebreu, né? E vai ser a partir do nascimento de Jesus Cristo e depois da sua morte que vai se criar o cristianismo, ele vai se espalhar para o resto do mundo, assim como também o islamismo criado aí por Maomé, né? Que vai ser a religião do povo árabe, né? Da maioria do povo árabe, né? Então tanto o cristianismo como o islamismo não teria existido e se espalhado se não fosse o judaísmo, né? Portanto, as religiões cristã e o islã são filhos naturais do judaísmo. A doutrina básica da religião hebraica encontra-se no Pentateuco, né, contido no Velho Testamento da Bíblia. São os seguintes livros: Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, né? Os hebreus chamam esse livro de Torá, igual eu falei aí no slide anterior, né? O cristianismo no Ocidente observou uma série de fundamentos, né, da religião hebraica, né, absorveu, melhor dizendo, né? O cristianismo do Ocidente absorveu uma série de fundamentos da religião hebraica. Então, o cristianismo ele é pautado aí justamente nessa religião hebraica, com as mudanças para um novo sistema religioso que é o cristão, né? Os hebreus acreditavam na vinda de um Messias enviado por Deus, né? Para os cristãos esse Messias é Jesus Cristo, né? Os hebreus não aceitam, né, essa ideia de que esse Messias que vai vir aí para salvar o povo não é Jesus, né? Então eles esperam a vinda desse Messias até a atualidade, né? Mudando para os fenícios aqui, né? Para os fenícios, cada cidade tinha o seu deus protetor. A religião fenícia ela era politeísta, né, e antropomórfica, os deuses tradicionais da Mesopotâmia. Antropomórfica significa, antro é homem, né? Então eles tinham a forma de homens, né? Na religião fenícia, os deuses tinham formato humano, né? Percebam aí a grande diferença, que os hebreus são monoteístas, acreditam em apenas um deus, já os fenícios são politeístas, eles acreditam em vários deuses, né? Cada região, cada cidade tinha um deus protetor, né? Para acalmar a ira dos deuses, sacrificavam-se animais, queimavam-se até os próprios filhos. Quando acontecia aí um período de seca, onde toda a sociedade fenícia estaria sofrendo aí
com a desertificação, né? Ou então até mesmo com as enchentes de forma demasiada, né? Em grande quantidade, eles faziam aí sacrifícios, né? Geralmente eram animais, mas às vezes até os próprios filhos eram levados aí ao abate, ao sacrifício, para acalmar a ira dos deuses, né? Os fenícios influenciaram a nossa cultura com o seu alfabeto, né? E os hebreus influenciaram com a religiosidade ocidental, né? Como o judaísmo, né? Então, gente, a gente fica por aqui, né? No final da nossa aula, né? Falando aí sobre a grande importância do povo fenício e também da grande importância do povo hebreu, né? Fiquem com Deus aí, e passar para vocês o exercício da apostila, tá? Exercício da apostila, ele tem que ser feito por vocês aí, depois eu mando o vídeo com a correção. Um abraço para vocês aí, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Fui!